reforçada nisso, tá? Então é o seguinte, nessa diagnóstica vai cair o período joanino, o processo de independência, que é aquele slide pequenininho, que é aquele PowerPoint de 4 slides que eu mostrei lá, e o primeiro reinado, até onde que a gente conseguir ir até amanhã. Então, porque amanhã vai ser decisivo. Se eu conseguir chegar até a abdicação, até a renúncia de Dom Pedro, perfeito. Se eu não conseguir, vai ser até o ponto em que eu abordar amanhã, tá? Então não se preocupem. Muito bem. A figura de Dom Pedro, na verdade, foi mostrada por diversos meios de comunicação, em diversos momentos, mas a figura de Dom Pedro está representada de uma maneira muito mais elegante do que ele efetivamente era. Dom Pedro era um cara que gostava, era um cara simples, era um cara que estava no meio do povo. Eu disse, o Matheus vai se lembrar, semana passada, que ele gostava de frequentar algumas tavernas. Tavernas eram locais frequentados por pessoas boêmias. Pessoas boêmias são aquelas pessoas que gostam de tomar um suco de cevada, gostam de tomar uma cachaçinha, gostam de ficar pelas madrugadas pelas ruas afora, gosta das mulheres, muitas mulheres, quando é mulher gosta dos homens e por aí vai, né? Então, Dom Pedro era um cara que gostava da vida boêmia. Quando ele tinha ali os 18 anos de idade, ele teve várias mulheres, ele teve várias amantes, inclusive ele se apaixonou por uma cantora francesa, com a qual ele teve uma relação, com a qual ele teve um filho. Tem um episódio tristíssimo na vida de Dom Pedro, que é o fato, ele teve esse relacionamento com essa cantora francesa, e assim que Dom João, que era o pai dele, descobriu que que ela estava grávida, Dom João mandou ela lá para o Nordeste, enviou, forçou, mandou ela, vai embora para o Nordeste. E aí essa mulher mandou, ela estava grávida, então ela abortou e ela mumificou o filho, o feto, né? Mumificou e enviou de volta para Dom Pedro. E Dom Pedro, então, recebeu esse feto lá e ficou com um tempo com esse feto lá no quarto dele. Enfim. Dom Pedro, ele era epiléptico. Ele tinha um problema de epilepsia. Então, quando ele recebeu o feto, ele teve um ataque epiléptico. E ele teve alguns ataques epilépticos ao longo da sua vida, assim, que ficaram famosos. Bem, mas Dom Pedro, apesar desses aspectos, assim, não convencionais de um imperador, ele era um cara inteligente. Dom Pedro era um cara inteligente. Era um cara que escutava poucas outras pessoas, mas era um cara inteligente. Era um cara articulado, era um cara que era amigo de muita gente, só que ele era muito vulnerável. Por exemplo, uma pessoa mais importante, as duas pessoas mais importantes que fizeram parte da vida de Dom Pedro foram as pessoas com as quais ele teve muito problema, que é a Dona Maria Leopoldina, que foi a primeira esposa dele, e o José Bonifácio, que foi um cara espetacular, um intelectual, um cara muito importante, que ajudou Dom Pedro a consolidar a independência do Brasil. Mas acabou, no final das contas, José Bonifácio virou inimigo dele, quer dizer, Dom Pedro virou inimigo de José Bonifácio, e Dona Maria Leopoldina acabou morrendo muito jovem. Em 1826, Dona Maria Leopoldina morreu. Dona Maria Leopoldina morreu com 20 e poucos anos de idade, enfim. Não, um pouco mais, mas enfim. Bem, é isso aqui, a gente já viu, né? A Constituinte, assim que aconteceu a independência do Brasil, Dom Pedro começou a articular a Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte. Eu vou falar isso de novo porque teve gente que me perguntou no chat essa semana. A Assembleia Constituinte, que foi convocada, em 1822, ela só começou o trabalho em maio de 1823. E essa Assembleia não foi para frente, ela foi fechada, no final das contas, no dia 12 de novembro de 1823. 12 de novembro de 1823. Então, ela trabalhou de maio até 1823. A Carta Constitucional que estava sendo elaborada não agradou a Dom Pedro, então Dom Pedro mandou fechar. Esse desenho aqui está representando justamente Dom Pedro mandou soldados, e esses soldados ameaçaram bombardear o prédio onde os deputados estavam reunidos,
E aí acabou que, no final das contas, esses deputados foram embora e Dom Pedro convocou um conselho, e esse conselho foi responsável para escrever a Carta Constitucional, escrever a Constituição, que foi outorgada. Olha só, esse conceito é importante, deixa eu até destacar ele aqui. Outorgada significa que a Constituição foi imposta, não foi votada, não foi democraticamente discutida. Ela é da minha corrente política. E aí eu pego um projeto e mostro para a Natália, ela também é deputada. Sou Natália, dá uma olhada aqui nesse projeto. Ó, esse projeto tá bom. Então vamos levar lá para o plenário. Aí a gente apresenta o projeto. Se o projeto ele é aprovado para ser discutido, a gente vai criar uma comissão para verificar a constitucionalidade desse projeto. Se ele não está ferindo nenhum trâmite, nenhum parâmetro da Constituição. E aí depois que ele passa na comissão, aí ele vai para o plenário geral, aí ele é discutido tal, e aí ele pode ser aprovado ou não. Se ele for aprovado no Congresso, se ele é aprovado na Assembleia, né, dos deputados, aí ele é mandado para o Senado. Aí no Senado ele é discutido, é votado, pode ser acrescido alguma coisa, pode ser tirado alguma coisa, enfim. Aí depois volta para a Assembleia, e aí eles dão um fechamento ali, veem as adaptações, e depois manda para o presidente. Então, isso é o trâmite normal de um projeto de lei. A Constituição funciona mais ou menos da mesma forma. Todas as leis lá são amplamente discutidas. Por isso, pessoal, que é muito importante, tão importante quanto a votação para presidente, é também a votação para deputado. O deputado estadual, aqui, né, no nosso estado, e o deputado federal, em âmbito federal. Ele é extremamente importante, porque este cara ou essa mulher, aliás, tem uma coisa bizarra no Brasil, que é o seguinte: as mulheres são 51% da população brasileira. E no parlamento, existem dos 500 e tantos deputados, que eu nunca lembro de qual são, existem só 57 mulheres. Então, assim, 10% do total de deputados só é composto por mulheres. Ou seja, então nós temos uma subrepresentatividade das mulheres de uma forma geral. Bem, claro não, né? Mas isso também se explica devido ao fato de as mulheres começarem a ter participado da vida pública e política muito tardiamente. Não por falta de luta, mas porque os homens seguraram isso por muito tempo. Bem, voltando aqui ao normal. Voltando aqui ao... Eu tô com uma preguiça de um conceito chamado novo normal, mas depois a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui ao ponto, é o seguinte: essa Constituição ela não foi votada, não foi discutida, não foi criticada, ela foi imposta, foi outorgada. E não vai ser a última. No Brasil houve muitas constituições. Essa foi a primeira Constituição outorgada e vai ter outras outorgadas no Brasil, tá? Bem, mas o ponto dessa Constituição é que ela, no final das contas, estabelece essa formação dos poderes, né? O poder moderador, ou seja, Dom Pedro, isso aqui é muito importante, pessoal. Vou até escrever aqui, porque no final das contas, o poder moderador, o Dom Pedro acaba se tornando um líder autocrático. Edmar, o que é autocrático? Autocrático é o governo de uma pessoa só, tá? Isso é uma outra forma também de chamar de absolutista. Cara, minha letra tá ficando até bonitinha no slide, olha só. Tô ficando bom nesse trem. Então, era um governo absolutista. Por que era governo absolutista? Porque, no final das contas, quem determinava tudo era Dom Pedro. E esse absolutismo de Dom Pedro, ele vai... Por que vai pegar muito mal? Porque a elite brasileira, politicamente, era muito influenciada pelo liberalismo. Era muito influenciada pelo liberalismo. E o liberalismo político pregava, dentre outras coisas, o equilíbrio dos poderes. O fortalecimento de monarquias parlamentares.
a Constituição, mas no final das contas a Constituição servia para dar mais poder para Dom Pedro. Era uma contradição absurda. Então a elite política que ajudou Dom Pedro a fazer a independência, se consolidar no poder, ficou pé da vida com ele. Por quê? Porque Dom Pedro, no final das contas, concentrou os poderes em suas mãos e, pior, ele gastou muito dinheiro para consolidar a independência do Brasil. Gastou muito dinheiro, tá? E por que gastou muito dinheiro? Porque Dom Pedro acabou, no final das contas, tendo que enfrentar várias guerras. O Brasil é muito grande, gente. O Brasil é do tamanho da Europa. O país... Vide pandemia agora. Nós teríamos que ter vários planos estratégicos entre estados e União, para justamente ter ações diferenciadas específicas no combate à pandemia em diversos pontos. Mas, no final das contas, ninguém se acerta, né? Fica todo mundo brincando, enfim. E aí, o Brasil é muito grande. Existiam várias províncias que não concordavam com a forma como o governo estava conduzindo. E ainda mais, existe uma forte presença de portuguesa, principalmente nos estados litorâneos, especificamente nesses estados aqui que eu indiquei, no Pará, no Maranhão, no Piauí e na Bahia. O bicho pegou mais intensamente aqui na Bahia. Inclusive, na Bahia tem uma guerra, né, que tem uma personagem, uma pessoa, na verdade, que acaba entrando, ela é uma mulher, ela se veste de homem para lutar juntamente das tropas pela independência do Brasil, né? As guerras de independência são guerras que acontecem depois da coroação de Dom Pedro. E se Dom Pedro não tivesse conseguido vencer as províncias rebeldes, muito provavelmente nós teríamos hoje uma profusão de estados independentes, ou seja, países falantes de português separado. Então o Brasil seria esquisitíssimo, né? O Brasil, sei lá, seria isso aqui, talvez. O Brasil seria isso aqui. Talvez só. Isso aqui seria um país. Isso aqui seria um país. E muito provavelmente isso aqui seria outro país. Seriam uns 4 ou 5 países. Embora tenham ocorrido várias revoltas separatistas. Por exemplo, aconteceu que uma revolta em Pernambuco, que era separatista. Aconteceu uma revolta aqui no Rio Grande do Sul, que foi separatista. Minas Gerais fez uma revolta separatista também. Ou seja, muito provavelmente nós teríamos tido pelo menos uns 5 ou 6 países diferentes aqui. O grande demérito ou mérito de Dom Pedro foi ter mantido a unidade territorial. Graças às guerras de independência, o país manteve a sua unidade territorial. Agora, isso teve um alto custo para a população local, porque essas guerras de independência acabaram matando muita gente. E outra coisa, o governo teve que gastar muito dinheiro, o dinheiro que não tinha. Quando Dom João VI foi embora, foi embora, e voltou para Portugal em abril de 1821, ele rapou os cofres do Banco do Brasil, levou tudo, deixou o Brasil aqui sem dinheiro, porque afinal de contas o projeto era recolonizar o Brasil. E aí o Brasil estava sem dinheiro. Quando Dom Pedro começa a querer a independência, ele inclusive vai ter que recorrer às suas finanças pessoais, joias, dinheiro pessoal, enfim. No final das contas, o Brasil começa a sua história de independência endividado. Endividado com quem? Inglaterra. Por que é endividado com a Inglaterra? A Inglaterra estava aqui, tipo assim, só espreitando. Você, olha, se precisar, tamo aí, viu? Qualquer coisa é só chamar. E aí a Inglaterra, no final das contas, empresta a tropa mercenária para o Brasil conseguir desmantelar as revoltas, as províncias rebeldes,
E, por outro lado, empresta também o dinheiro para que manter essas tropas mercenárias. Ou seja, no final das contas, a gente fica devendo 2 vezes a Inglaterra para conseguir vencer. Um caso particular que vai dar muito problema para Dom Pedro, além dessas 4 províncias brasileiras, é a província Cisplatina, que está aqui no sul. A província Cisplatina se separou. Mas, assim, essa é uma região muito complicada. Eu até coloquei um vídeo do Nerdologia também sobre a Cisplatina. Se eu não coloquei, eu devo colocar. Que ele explica um pouco, mas ele traz muita informação. Eu achei que é um vídeo, um dos vídeos menos didáticos deste canal, no Nerdologia. Mas, basicamente, é o seguinte. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam de olho nesse território aqui. Esse território era um território meio de transição. O Brasil dominou uma parte, a Argentina dominou outra parte, enfim. No final das contas, Dom João VI, que havia invadido a Cisplatina em 1817, vai conseguir o domínio da região só em 1821. Só que entre 1821 a 1825, os cisplatinos não estavam satisfeitos com a presença brasileira ali. Até que em 1825, incentivados pela Argentina, os cisplatinos se rebelaram e se tornam Uruguai. Só que nunca vai deixar, no século XIX, nunca não, mas ao longo do século XIX, o Brasil sempre vai colocar o seu dedo lá em assuntos particulares dessa região. Essa região aqui foi chamada a região do Rio da Prata, tinha muitas minas de prata aqui nessa região, e essa região foi, inclusive, alvo de muita disputa, de muito interesse. Tem um problema seríssimo aqui, que é o Paraguai. O Paraguai é um dos poucos landlocked country, país que não tem acesso ao mar no continente sul-americano. O Paraguai e a Bolívia. Aqui está a Bolívia e aqui o Paraguai. Então, são os 2 poucos países que não têm acesso ao mar. Agora, o Paraguai, especificamente, vai, inclusive, ter uma treta sinistra com o Brasil, que depois eu vou explicar, que é a Guerra do Paraguai. Mas, lembrando o seguinte, a mãe de Dom Pedro I se chamava, era filha do rei. O rei da Espanha morreu, e aí ela acabou herdando algumas coisas. Depois, não sei se foi da morte morte do avô ou a morte do pai. No final das contas, a dona Carlota Joaquina teria direito ao domínio dessa região aqui, enquanto Dom João VI ainda estava no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se Dom João VI quisesse, ele poderia ter dominado toda essa região aqui. Dona Carlota teria direito a essa região. Enfim, o que eu quero dizer mais especificamente é o seguinte: ninguém era inocente nessa região, era todo mundo querendo dominar, que podem ser sentidas até hoje no futebol. Elas eram muito mais nevrálgicas, essas rivalidades eram muito mais explícitas no século XIX. E essas rivalidades acabaram se acentuando até levar a guerras. Houve várias guerras ao longo do século XIX. E a pior de todas foi a Guerra do Paraguai, que matou 80% da população paraguaia e submeteu o Paraguai a uma pobreza terrível até hoje. Enfim, no final das contas, o Brasil perdeu a Cisplatina e perdeu muito dinheiro. O Brasil não ganhou nada no final das contas com a Guerra da Cisplatina, mas o Brasil conseguiu manter grande parte do seu território. Edmar, você deixou o Acre de fora. Pois é, o Acre só foi acrescentado ao Brasil em 1903, quando o Barão do Rio Branco foi lá até a Bolívia e comprou o Acre da Bolívia. Pertence à Bolívia aqui, ó. A Bolívia vem aqui, ó.
A Bolívia aqui, aí tinha esse aqui, era da Bolívia, era uma pontinha assim na Bolívia. Mas a Bolívia não ia lá, não. Bem, além das guerras de independência, houve especificamente um movimento, uma revolta, chamada Confederação do Equador. E aí eu já vou dar um spoiler do que eu vou falar amanhã. Aí você já pega uma explicação geral, e aí eu dou uma explicação mais específica. É um efeito colateral da Revolução de Pernambuco. Tanto a Revolução de Pernambuco quanto a Confederação do Equador eram movimentos republicanos, movimentos separatistas e republicanos. Tá? Por quê? Porque o que era separatismo? Porque a Revolução de Pernambuco, de 1817, queria fazer uma república ali no Nordeste, liderada por Napoleão Bonaparte, em 1817. Em 1824, Napoleão já tinha morrido, mas o sonho da república se manteve. E aí os pernambucanos tomaram o poder. Então, de 1817, da Revolução de Pernambuco, até 1824, da Confederação do Equador, houve pequenos conflitos, inclusive. Mas o sonho era mais ou menos o mesmo: proclamar a república e separar a região do país. Por quê? Porque era uma região relativamente rica, eles ainda produziam muita cana-de-açúcar e pagavam muitos impostos para manter a corte portuguesa e depois a corte brasileira, e não recebiam nenhum benefício. Então eles estavam revoltados com o fato de que, inicialmente, Dom João e depois Dom Pedro nomeassem pessoas que não eram da região para governar a região. E aí eles perceberam, cara, se a gente não fizer nada, a gente vai ficar aqui submisso ao poder do Rio de Janeiro, ao poder do Centro-Sul, e a gente nunca vai receber nenhum benefício. Então vamos fazer de uma coisa? Vamos separar. Vamos nos separar do Brasil, vamos fazer um novo país, e aí eles chegaram a tomar o poder. A Confederação do Equador, portanto, foi um movimento que chegou a tomar o poder por um curto período de ali, um pouco mais de 2 meses, e que foi duramente reprimido. Por quem? Por Dom Pedro. Mas Dom Pedro foi lá e combateu os caras? Não. Dom Pedro mandou esse cara aqui, ó. Quem é esse cara, Edmar? É o Thomas Cochrane. Este é o líder. Esse cara, quando foi contratado por Dom Pedro, ele estava lá no Chile. E aí ele é contratado e ele vem para o Brasil e ele vai liderar as tropas e as lutas contra as províncias rebeldes, e também vai liderar a repressão contra a Confederação do Equador. E tá aqui os soldados mercenários, né, alinhados, bonitos, e aqui está a bandeira. A bandeira de os Braganças, o triângulo, losango amarelo, que é a cor dos Habsburgos, enfim, e o Brasil no meio. Essa era a bandeira do Império. Deixa eu ver se eu trouxe ela. Não trouxe, não coloquei ela aqui, não. Mas era essa bandeira do Império. Aí, quando o Brasil se tornou uma república, eles mantiveram a flâmula verde, o losango amarelo, e aí trocaram um brasão por uma bola, por uma esfera azul, com a frase Ordem e Progresso. Então, basicamente, o que mudou da bandeira do Império para a bandeira da República foi o centro. E aí, por exemplo, quando vocês eram pequenininhos, quando chegava o 7 de setembro, e aí tinha desfile na escola, e aí vocês pegavam a bandeirinha, e aí vocês recitavam um poeminha bonitinho, e seus pais iam lá até a escola para tirar foto, e filmar, e mostrar para os parentes no domingo à tarde. Olha aqui que gracinha, a Isabela recitou um poeminha sobre a bandeira do Brasil. E aí você declamava o verde da floresta, o amarelo do ouro. Na verdade, essa foi uma releitura que fizeram depois.
Mas, inicialmente, o verde e o amarelo não tem nada a ver com as matas e com o ouro. Tem a ver com as casas responsáveis pela independência do Brasil. A cor amarela dos Habsburgos e a cor verde da família Bragança. Família de lá de Portugal, né? Então é isso. Eu queria fazer esse adendo. Nossa, cara, eu não sabia. Pois é. Professor de história é chato demais. Professor de história é aquele cara que fala as coisas que as pessoas não querem ouvir. Muito bem. Aqui, amanhã, mais especificamente, eu vou detalhar o que aconteceu na Confederação do Equador, mostrando que ela foi inspirada pela Revolução do Haiti, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução do Haiti, vou falar, enfim, aí não vou dar carta essa e deixa eu voltar aqui. Eu tô alguma dúvida por enquanto, Maria Clara? Não sei o que você está corrigindo ou explicando, mas quando você acabar, pode fazer uma revisão da lista. Deixa eu pegar então a lista 21. Foi providencial aqui a sua pergunta. Vamos pegar a lista 21. Onde está a lista 21? Não é aqui. Então, 2020, listas 21. Vou pegar o garabito já. Vamos pegar o garabito. Estou compartilhando a tela ainda. Eu não fiz o vídeo de correção dessa lista, né? Eu vou fazer o vídeo da correção dessa eu não fiz. Ah, então, dessa eu não fiz, não. Nem lembro. Vamos lá, vamos pegar questão por questão. Tem mais. Nossa, Henrique. Henrique, eu vou te dizer, é mais triste. Tá travando, gente? Tá não, né? Fala que não tá travando. Fala que tá. Não está. Tá travando muito, gente. Por que vocês não falaram? Aqui, ó. Peraí. Então, deixa eu. Maria Clara, tem alguma questão específica que você gostaria de que eu abordasse? Tá travando agora? Ou parou de travar? Beleza. Tem alguma questão? Maria Clara. Senão eu ia desligar aqui e voltar. Não, então vamos lá. Seguinte, vamos lá. Questão número 1. Após o retorno da família real a Portugal, o que as cortes portuguesas... Gente, por favor, não se esqueçam que as cortes portuguesas, na verdade, é o nome para o parlamento português. A galera... Eu não sei por que eles colocaram cortes portuguesas, mas é porque, na verdade, eu sei sim, é porque existiam vários grupos de vários lugares, vários cantos de Portugal que se reuniram. Então, existiam várias cortes que eles se reuniram para fazer a Constituição. Muito bem. Mas o que as cortes portuguesas mais temiam acabou por acontecer, isto é, a independência em relação ao governo português. Em 1823, instalou-se a Assembleia Constituinte. José Bonifácio de Andrada, que era o melhor amigo de Dom Pedro, um cara muito importante para a história do Brasil, conhecido como o patriarca da independência, em mensagem constituinte escreveu:
As primeiras, tá bom. Parece útil, até necessário, que se edifique uma nova capital do Império no interior do Brasil para assento da Corte, da Assembleia Legislativa e dos tribunais superiores que a Constituição determinar. Olha aqui, o José Bonifácio já apontava para o fato de que a capital deveria ser no interior e não no Rio de Janeiro. E isso foi em 1823. A capital do Brasil só vai para o interior só em 1960. Muito bem. Esta capital poderá chamar-se Petrópole ou Brasília. Sendo central e interior, fica o assento do governo e do legislativo livre de qualquer assalto de surpresa feito por inimigos externos. Chama-se para as províncias do sertão um excesso de população sem emprego das cidades marítimas e mercantis. Como esta cidade deve ficar, quanto possível, equidistante dos limites do império. Vai-se abrir, deste modo, por meio de estradas que devem sair como raios para as diversas províncias e suas cidades interiores e marítimas, uma comunicação que de certo criará. Em breve, giro do comércio interno da maior magnitude, visto da extensão do império, seus diversos climas e produções. O que o José Bonifácio está defendendo é o seguinte: vamos levar a capital para o interior do país, que pode se chamar Petrópole, em referência a Dom Pedro, em homenagem a Dom Pedro, ou Brasília, em homenagem ao Brasil. Muito bem. Por quê? Para evitar que a vulnerabilidade das instituições legislativas e executivas, para evitar que a população fizesse uma pressão demasiada sobre os poderes. Por isso que ele pensa nisso, para levar. E outra coisa, para justamente fazer uma conexão entre a capital e o interior do país. E ainda mais levar aquela galera que estava ali desempregada, sem ocupação, levar para Brasília para ter ocupação. Ou seja, tinha uma preocupação econômica, tinha uma preocupação de defesa do país e tinha uma preocupação social. Em seu texto, José Bonifácio dá um motivo estratégico para a mudança da capital: o ataque de inimigos externos, além de sublinhar dois problemas, um social e outro econômico, que são, olha só, os inimigos externos, leia-se Portugal, tá? A resposta correta é a ausência de empregos para a mão de obra livre, ou seja, os pobres, os homens brancos pobres estavam ali jogados. A situação de miséria no Rio de Janeiro neste momento é muito alta, é uma coisa dramática. Enfim, ausência de empregos para a mão de obra, com o uso de escravos, gerando um grande número de desempregados e a urgente necessidade de um comércio ativo ligando as diversas províncias, o que tornaria o Brasil autossuficiente pela diversidade de sua produção. O que o José Bonifácio está querendo é desenvolver o país. O Brasil estava muito dependente da Inglaterra. Então, ele, ao levar a capital para o país, dinamizaria a economia, dinamizaria a sociedade, as conexões entre as províncias, integração nacional. É isso que ele estava querendo. Então, a opção que melhor representa os interesses do José Bonifácio é justamente a opção B. Tá? Maria Clara, não se aflija, eu vou fazer um vídeo corrigindo essa lista e vou publicar amanhã para vocês, tá? Porque aí eu dei uma travadinha e talvez vocês tenham perdido alguma explicação, porque agora eu preciso ir para outra sala por causa do choque dos horários, tá bom? Então, qualquer coisa é só me chamar depois, me chama no chat, me chama no fórum e a gente discute mais, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã.